A Visótica de Rancharia tem 24 anos de conhecimento em óticas. Por isso, busca sempre novas tecnologias para oferecer óculos com qualidade e conforto a todos vocês, nossos clientes. Contamos com um laboratório próprio para maior agilidade e os mais modernos equipamentos para otimizar a entrega dos seus óculos, além do excelente atendimento. A saúde dos seus olhos merece toda a atenção. Por isso, realizamos o agendamento de consultas com oftalmologista. Venha nos fazer uma visita. Visótica, onde você é visto com bons olhos. Olá, bom dia para você que está aí chegando, nos acompanhando já aí pela TV Oeste Tá On. E hoje a Central de Jornalismo da TV Oeste Tá On, ela tem a alegria de trazer pessoas aqui para que a gente possa discutir, para que a gente possa falar, que eles possam falar tudo que vem acontecendo, porque assim, a Central de Jornalismo da TV Oeste, ela começou a analisar o que está acontecendo na internet, as informações que estão acontecendo, e a gente se deparou muito com a questão da reforma administrativa que vem acontecendo aí no setor público municipal. E desta forma, a TV Oeste participou de uma das reuniões, né? Eu, Walter Santos, participei de uma das reuniões do Sindicato de Servidores Municipais, e ali nós fizemos o convite para a Josi, que é a presidente do Sindicato de Servidores Municipal de Rancharia, e também fizemos o convite para todos os vereadores que estavam presentes nesta reunião, né? Então, assim, a gente quer deixar isso bem claro, que a TV Oeste está sempre aberta para que realmente a gente possa discutir de uma forma transparente tudo aquilo que vem em encontro com os munícipes de nossa cidade. E, claro, neste fato aqui dessa reforma administrativa, ela pega diretamente aí os servidores municipais da cidade de Rancharia. Bom dia, Josi, tudo bem? Bom dia, Walter, tudo bem? É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Ao Xandão, bom dia para você. Bom dia, Valtinho, tudo bem? Bom dia, Rancharia, bom dia, região. Uma manhã mais gostosa hoje, né? Estou esperando a chuva aí. Veio um pouquinho, mas veio, isso que é importante. Obrigado pelo convite, viu? Importante é vir. Bom dia, Vitor, Vitinho, tudo bem? Obrigado, Valtinho, bom dia aos nossos munícipes, os funcionários públicos. Obrigado, Valtinho, por estar cedendo esse espaço aí pra gente estar tentando esclarecer aos interessados a respeito da reforma administrativa. Muito obrigado. Ok, então, muito se discute, gente, a respeito da reforma administrativa. Então, eu gostaria de perguntar aos senhores o que é uma reforma administrativa. Tá joia, posso... Josi, quer? Não? Tá joia. Bom, Walter, é o seguinte, né? Estamos aqui num bate-papo. Sim, claro, é um bate-papo. Tem um caráter bastante didático, porque às vezes as pessoas, né, escutam, publicam, falam, mas às vezes não se aprofundam. Então vamos lá, primeiro ponto importante, né? Uma reforma administrativa, tanto em âmbito federal, estadual, municipal, ela tem um objetivo claro de fazer uma reforma no sistema administrativo público, no caso nosso aqui, municipal. E ela envolve três grandes universos, digamos assim, três grandes áreas. Primeiro, ela tem que pensar no novo plano de carreira dos funcionários, ou seja, tratar os recursos humanos do município, ou seja, os funcionários. Sim. Um outro universo é a eficácia com o dinheiro público, né? Mesmo que aumente os gastos, mas eu vou aumentar a eficácia, ou esses gastos, eu estou reduzindo gastos. Esse é um ponto importante e é uma tendência mundial relacionada a serviço público. E o terceiro ponto, e mais importante da reforma administrativa, que a gente tem que lembrar sempre, é prestar um serviço público de qualidade para toda a população, que é isso que importa. Então tem que pensar no dinheiro público, pensar nos funcionários públicos e pensar na prestação do serviço, né? Então nós temos assim, é necessário as reformas administrativas, elas vêm ocorrendo no âmbito federal, estadual. Eu sou funcionário público estadual. Sim. E recentemente nós passamos por uma reforma do quadro de funcionários do Estado de São Paulo, né? E ela é necessária, né? Modernizar a lei. A sociedade é muitas vezes dinâmica, rápida,
E a lei no direito brasileiro, né, o Vitor depois pode comentar um pouco, ela é meio travada, né? A lei é engessada, ela demora para atualizar. Sim. Então é necessário. Nós temos aí uma lei que tem aí algumas décadas, né? Precisa ser atualizada, os estatutos precisam ser atualizados, né? Então a gente sabe que é necessário, né? Tá joia? Sim. E quando a gente fala de reforma, principalmente agora, com essa reforma aí administrativa que vai de encontro aí com os servidores municipais, nós temos aqui a Josi, que ela é presidente eleita do Sindicato dos Servidores Municipais. Hoje ela representa aí todos os servidores, é por isso que ela está aqui realmente para falar em nome dos servidores. E eu queria perguntar para você, Josi, em relação a essa reforma administrativa, o que isso vem trazendo e o que vem sendo discutido dentro dessa reforma? Porque a gente ouve algumas situações em qual os funcionários foram ouvidos. Então a gente gostaria de saber o posicionamento do sindicato né, diante dessa situação. Então, assim, Walter, primeiro, como né, o meu colega aqui, o Alexandre, falou, a melhor forma aí, eu acredito, de você melhorar o serviço público é valorizando aquele que presta o serviço público para a população. Sim. Então, o principal ponto dessa reforma administrativa e de qualquer outra que venha acontecer, eu acredito que é sempre trazer essa valorização para o servidor, pois um servidor mais valorizado, ele está mais motivado, ele vai prestar um serviço para a comunidade de mais valor, né? Quanto à atual reforma que está sendo discutido, nós não temos ainda ela completa. Tá. O sindicato não tem posse dessa documentação? Não, na sua totalidade não. Hoje nós foi disponibilizado para o sindicato apenas o módulo 1 e o módulo 2, e nós sabemos que a reforma ela foi dividida em 4 módulos. Né? Tá. E o módulo 1 ele ainda não vem completo com seus relatórios. Também fizemos o pedido de atas, de reuniões, de tudo para que possamos fazer um estudo completo. Isso não seria necessário se tivesse ocorrido da forma como normalmente se ocorre uma reforma, com o representante dos servidores participando, estando junto, confeccionando essa proposta, né? Nós sabemos que esse estudo ele já está acontecendo aí há 2 anos e meio e há 1 ano que eu estou à frente do sindicato, né? Há 1 ano que essa diretoria foi eleita. E no caso, até o momento, vocês não tinham sido convidados a participar de alguma reunião que a empresa está elaborando esse projeto? Nós recebemos um convite, mas foi no dia da audiência pública, apenas um convite para apresentação. Mas o sindicato ele vem desde outubro do ano passado, de forma oficial, né? Nós temos aí documento para provar isso, pedindo a nossa participação, para estar ajudando a elaborar, para realmente estar representando o servidor dentro dessa reforma. Sim. Sempre ouvimos que seríamos convidados, que assim que houvesse a reunião, nós seríamos chamados. Inclusive, quando eu recebi o convite para essa reunião, eu imaginei que seria para o estudo, que seria para isso. E, no entanto, não, já seria para apresentação. Já seria uma audiência pública. No mesmo dia da audiência pública. E assim que ocorreu a audiência pública, no próximo dia, foi numa sexta, na segunda, isso foi um mês passado, nós já entramos então pedindo que fosse nos enviado todas as minutas, atas, tudo que há, para que o sindicato pudesse recuperar esse tempo que ele foi deixado sem ser ouvido, né? Sim. E quando eu digo sindicato, eu estou dizendo a voz de 1000 servidores, porque o sindicato, ele representa todos os servidores. Ele vai além da representatividade dos seus associados. Sim. Nesse momento, nós estamos representando todos eles. Então, tentamos ali recuperar. Foi mais de 20 dias para nos entregar essa documentação, que é a mesma que está disponível no site hoje da prefeitura, que todos podem ter acesso. E então estamos estudando dentro do que nos foi entregue. Fizemos reunião com os servidores, né? Inclusive na última você pôde estar participando. Também os vereadores também estavam, tinham outros que estavam. E ali podemos ver que somente essa parte está trazendo muita
dúvidas aos servidores. Porque entendi. existem coisas aqui que, para nós termos um real conhecimento dos efeitos, nós precisamos do módulo 4. Por exemplo, nós temos aqui a proposta de passarmos por avaliações anuais. Só que essas avaliações, quem tirar uma média inferior a 5, está direcionado já a um processo administrativo. Só que o processo administrativo, ele está no módulo 4. Então, eu não sei dizer para o servidor qual será a pena que ele pode vir a sofrer. Então, assim, nós necessitamos de um tempo, né, maior para estudar isso, porque nos foi entregue segunda-feira e temos só até o dia 21 para estar fazendo essas sugestões. E a gente sabe que não é um texto fácil, de fácil entendimento. Nós temos, né, servidores que têm um pouco mais de dificuldade, e o sindicato tem esse trabalho de estar ali todos os dias, de conversar com um a um. Eu peço aos servidores que tiverem dúvidas, que procurem o sindicato, que procurem o vereador da sua confiança, que tirem essas dúvidas. Sim. E principalmente que leiam esse projeto. Ainda não é um projeto de lei, ainda não temos nada certo aqui, né? É um tema delicado, né? Nós temos que dizer aí, até parabenizar a atual gestão por começar a mexer nisso. É um anseio dos servidores, né? É um sonho nosso aí Sim. há anos de ter uma progressão, né? De ter um plano de carreira, mas isso precisa ser feito de uma forma muito transparente e Entendi. muito bem estruturada para que esse sonho não vire um pesadelo. Sim, porque às vezes, dependendo da situação, às vezes os servidores podem ser prejudicados. Nessa questão que você falou aí da avaliação anual, se ele não tirar nota 5, aí entra as outras questões. Quem avalia, quem não avalia, quem vai indicar, quem não vai indicar. Então, nós temos pensando numa reforma que ela vai daqui para muitos mais anos, 20, 30 anos para frente, né? Mas aí, não querendo te interromper, nós sabemos que a Câmara Municipal também ela está em posse de documentação que foi disponibilizado. E eu queria, Vitor, que você já explicasse algumas situações, porque eu sei que você é uma pessoa que estuda bastante também, que você pontuasse algumas situações dentro dessa reforma que às vezes poderia trazer aí, problemas para servidores municipais. Então, Valtinho, vamos, até para contextualizar a fala da Josi, vamos entender o que aconteceu desde o início, né? Então, lá em 2021 foi contratado um estudo de reforma administrativa, não a implantação, mas o estudo, pelo valor de R$740 mil. Agora, nesse ano, foi apresentado o estudo, e esse estudo dividia a implantação em 4 módulos, ou seja, 4 etapas. Sim. Então, o primeiro módulo, a estrutura administrativa, o segundo módulo, cargos públicos e plano de carreira, o terceiro módulo, a revisão do Estatuto do Servidor Público, né, em uma questão jurídica, e o quarto módulo, a atualização do PAD, do Processo Administrativo Disciplinar. Agora, no mês de agosto, foi disponibilizado pelo Poder Público, né, oficialmente não chegou nada à Câmara, salvo alguma informação que só quem tem é o presidente, essa é a tramitação normal, né? Mas para nós, vereadores, a gente não tem conhecimento de nada oficial. O que se tem de público são algumas minutas, e essas minutas elas disciplinam elementos dos 2 primeiros módulos, a estrutura administrativa e o cargo e plano de carreira do servidor público. Aí surge uma questão muito importante que a Josi falou. Como nós iremos deliberar a respeito de um plano de carreira, por exemplo, onde o servidor público vai passar por um processo avaliatório, por um conselho composto por membros indicados pelo prefeito, sendo que se esse servidor vier a ter uma nota inferior a 5, ele vai responder processo administrativo. Mas vejam bem, o processo administrativo não tem texto de lei sobre ele, não tem, a minuta ela não traz o texto sobre o procedimento administrativo disciplinar. Então, como o servidor vai entender a reforma administrativa
se ele não consegue entender o procedimento administrativo e disciplinar? Como ele vai votar favorável, por exemplo, como nós, vereadores, votaremos favorável a um projeto de lei que trata da avaliação igual ou inferior a 5, encaminhando o funcionário público um processo disciplinar, nós não sabemos como será esse processo disciplinar. Então ainda está tudo muito confuso. O que se precisa fazer de fato é que se torne público todo o estudo de processo administrativo, né, de reforma administrativa, para que a gente possa entender os efeitos das ações e das escolhas, né? E, inclusive, eu aproveito aqui a oportunidade, como a Josi bem tocou no assunto, é muito importante que os funcionários públicos se interem a respeito do tema, porque o maior beneficiário ou prejudicado vai ser o funcionalismo público. Então, eles precisam nos orientar quanto a isso. Aqui não tem vereador contrário à reforma administrativa. O que nós não queremos é aprovar uma lei que virá a ser prejudicial ao funcionário. E nós estamos falando aqui das próximas 2 ou 3 décadas. Sim. Então, vai implicar diretamente na vida do funcionário público. Então, funcionários, se interem a respeito do projeto de lei, estudem, procurem o sindicato, procurem os seus vereadores, porque nós precisamos trabalhar isso em conjunto. Inclusive, né, Vitor, e a Josi também, tá lá no site, né, da prefeitura, não entrou documento oficial nenhum na Câmara, né, a não ser que a mesa tenha acesso, mas para os vereadores não foi disponibilizado. O que existe é o estudo, e supostos artigos número XYZ, pode até ser mudado, não entrou projeto de lei. Mas o que acontece? A oportunidade dos servidores darem as suas opiniões vai até segunda-feira, né? Dia 21 de agosto. Dia 21. Então, assim, nós estamos nos inteirando, nós estamos lendo, cada um focou numa parte. Sim. Eu, por exemplo, dei uma estudada maior na parte da questão de professores, da educação, recebi algumas demandas do pessoal da Guarda Municipal também. E assim, o que é importante, né? Como já foi falado, ninguém é contra a reforma administrativa. Nós somos totalmente a favor de que se faça uma reforma administrativa. Sim. Agora, isso é um jogo democrático. Sim, sim. Eu não posso concordar totalmente com um estudo de reforma administrativa que está gastando, se eu não me engano, faltam 2 parcelas para pagar, R$740 mil, e durante 2 anos e meio ouviu o funcionário público por meio de um papel, por meio de uma pesquisa, por meio de um formulário de perguntas objetivo. E os setores do funcionalismo, eles são subjetivos. Por exemplo, eu vou perguntar as mesmas perguntas, anseios, demandas, direitos do setor da Guarda Municipal é o mesmo do setor da saúde? Não é. Do setor do professor é o mesmo? Não. Né? Então, assim, esse papel nem todo funcionalismo respondeu, ele não era anônimo, ele tinha que ser identificado, então muito funcionário ficou ali com um pouco de receio, não deveria, mas né, acabou ficando com um pouco de receio. Mas vamos imaginar o seguinte, você vai fazer uma reforma num setor grande, são mais ou quase 1.000 funcionários. Então, a primeira coisa que seria bacana é você reunir por setor e ouvi-los. Claro que você precisa ouvir o gestor, né? Porque, como eu falei, são 3 grandes esferas. O recursos humanos, o funcionário, a gestão, gerir o recurso e prestar um bom serviço. Né? Então, para fazer a reforma administrativa, eu tenho que envolver essas 3 áreas. Mas ouvir o setor da guarda, o setor dos bombeiros, o setor da educação, né? Seria bacana. E teria tempo hábil, foram 2 anos e meio. Sim. Quando eu participei, inclusive, da primeira reunião, né, o Vitor também estava lá, havia, sim, um grande, como que eu posso dizer aqui, uma boa intenção da parte da contratada para prestar informações. Mas aí eu comecei a fazer algumas perguntas, depois a Josi também, mas a gente percebia que muito da realidade local não tinha o conhecimento daquele setor específico do funcionalismo. Né? Eu queria perguntar a vocês, fazem 2 anos e meio, né, que essa empresa está trabalhando. É de conhecimento se foram capacitados os gestores, secretários, diretores, para trabalhar junto com os, pelo menos apresentar alguma coisa para os servidores, ou isso também não aconteceu? Olha, a única informação que nós temos é que as reuniões foram feitas com
os secretários. Com os secretários. Com os secretários. O sindicato, né, aí às vezes pergunta assim, é bom esclarecer, mas por que o sindicato diversas vezes tentou participar? Inclusive, né, eu sugeri que essas reuniões em setores, o sindicato poderia estar fazendo. Eu me disponibilizei a ir nos setores, a conversar. Os funcionários públicos sabem o quanto eu sou acessível, é fácil o contato comigo. E eu vou nos setores sempre que sou chamada, esclareço dúvidas. Então seria muito mais fácil, talvez. Há uma dificuldade de você ir em um setor aí e às vezes falar com 200 funcionários ao mesmo tempo. Mas o sindicato tem essa possibilidade. E poderia estar indo para a reunião e levando isso a eles. Quando foi questionado na reunião que nós estávamos, né, como eles conseguiram as informações dos setores locais, a resposta que a empresa deu foi que através de reuniões com os secretários responsáveis. No momento eu ainda falei, né, os secretários, eles têm a função deles, são extremamente importantes ali, só que eles são transitórios. É diferente do servidor, né, que conhece a realidade ali daquele setor desde a sua base até o final dela. Importante lembrar também, Josi, que os secretários, na sua grande maioria, eles não são funcionários públicos. Sim. Né? Sim, alguns são eles funcionários públicos e estão como secretários, mas não todos. A grande maioria não. E alguns não na sua área. Até isso, falando agora, vou aproveitar o gancho. Uma preocupação nossa desse projeto aqui é que ele traz essa diminuição do servidor em cargos comissionados. Hoje nós temos 30% obrigatórios dos cargos comissionados ser servidores do município. Nessa proposta está trazendo apenas 10%. Então isso traz uma preocupação, porque ao mesmo tempo que a proposta traz um aumento de diretores de divisão, então hoje nós temos 36 diretores. A proposta vai estar trazendo 61, um aumento aí de 25 diretores. Sim. E esses diretores vai se aumentar e ao mesmo tempo vai diminuir a possibilidade de serem aí servidores. Isso traz uma preocupação porque nós não temos o texto que traz aí aonde há necessidade desses 25 servidores. Eu quero deixar claro que o sindicato, ele não tem nada contra os comissionados. Toda gestão precisa dos seus comissionados, precisa dos seus cargos de confiança para fazer a melhor gestão possível, para fazer, né? Eu falo que a cara da gestão são os seus cargos de confiança. São as pessoas ali que o atual administrador confia e estão nos setores pontuais ali para ele. É extremamente importante, né? Eles são até muito bem-vindos ao sindicato. Nós temos cargos de confiança aí que são associados, né? Porque estamos ali abertos a eles. Sim. O que traz a preocupação hoje é esse aumento de mais 25 diretores. E junto vem um aumento salarial muito significativo. Sim. Então, esses diretores aí vão estar passando a estar ganhando mais de R$4.000. Isso traz um impacto. Apesar de nós não termos recebido, junto, né, com essa proposta aí, o impacto financeiro, eu fiz os cálculos aqui e só esses 25 comissionados a mais vai trazer aí um impacto de mais de R$1,5 milhão anual. Os 25 novos cargos. Só os novos cargos, sem contar com os cargos que já estão hoje, né, que recebem 3.200 e vai ser elevado aí para R$4.200. Então, lembrando assim, você acaba tendo já o primeiro ponto de dúvida levantado, né, pela Josi. A gente está para ouvir mesmo a Josi, né? Sim, sim. Então, assim, ninguém é contra cargo comissionado. Os cargos de confiança são importantes para a gestão, né? Alguns cargos, específicas áreas, legalmente, judicialmente já foi definido. Essas áreas cabem, sim, são cargos de confiança. Inclusive, uma série de municípios, inclusive o nosso, sofreu ações diretas de inconstitucionalidade, porque alguns dos cargos que são comissionados, bateu o martelo, são inconstitucionais. Por quê? Porque nessa área específica não precisa ser comissionado, faça concurso público.
Então nós temos um ponto aqui importante, né? Outro tripé, né? Está aumentando o número de comissionados, né? 2, você tem uma redução do percentual de provimento efetivo, ou seja, dos comissionados hoje, 30% tem que ser do quadro efetivo, está reduzindo para 10%, e o impacto financeiro. Então, 3 pontos, né, nesse primeiro tópico levantado pela Josi aqui. Né, já é uma outra coisa para a gente analisar com calma. Não, assim, não estou dizendo que seja errado. Não é a dúvida. Nós apenas precisamos de todo o material de estudo para entender qual a necessidade de mais 25 cargos comissionados. Lembrando que 25 cargos é só de diretor. Aumentam diretor. Outros cargos. Tem outros secretários, 25 dentro da diretoria. Tem assessor de prefeito, enfim. Mas aumenta consideravelmente o número de cargos comissionados. E o salário deles. E o salário. Todos. Enquanto isso, nós temos uma seleta gama de funcionários públicos recebendo ali muito próximo a um salário mínimo. E não se fala em aumentar o piso do funcionário público. Sim. Eu desde o início da minha gestão ali na presidência do sindicato, um dos debates que eu sempre trago seria nós conseguirmos ali estar colocando um piso municipal. Eu acho que isso seria muito bacana, seria algo, né? Porque hoje nós temos aí uma grande parte dos servidores recebendo muito próximo de um salário mínimo. Hoje nós temos quase 200 funcionários ali que recebem R$1.342. E nós sabemos que, em sua maioria, não tem insalubridade, porque trabalha, às vezes, em limpeza pública, não chega a ser em setores insalubres. Então, é apenas isso. Eu, como achei esse número muito exorbitante, aí, 1,5 milhão para apenas 25 pessoas, eu fiz um cálculo aí, né, e elevando hoje os funcionários que estão aí na categoria A e B, que trata nesse projeto como categoria A e B, que ganha em torno disso 1.340, 1.380, elevando eles para a categoria A e a B, elevando eles para a categoria C, que seria o salário aí de 1.474, né? Nós teríamos um gasto aí de menos de 500 mil. Nossa. E ainda, então, já que nós temos esse valor, eu fui aumentando essa conta, elevando aí o pessoal da categoria C para a categoria D e da categoria D para a categoria E, aí eu parei a conta aqui, mas daria para continuar, nós teríamos um gasto de R$900 mil anual, contando benefícios. Elevando o salário. Isso seria, nós atingiríamos quase 500 servidores. Do nível salarial mais baixo, com aquele 1 milhão que pagaria. Vai ser para... Isso. Então, com esse 1,5 milhão que hoje eu acredito que a prefeitura tem a disponibilidade de gastar com 25 cargos comissionados, exatamente, nós poderíamos, já que estamos na fase de sugestão, né? Eu achei bacana a prefeitura ter, né, a administração ter aberto esse momento de sugestão. Então, essa daí já é uma sugestão que o meu foco é o servidor, sim, né? Claro. Então, temos que trazer tudo aí para eles. Até é importante, Jô, porque assim, a gente ouve muito que a administração pensa muito nos funcionários, né? Exato. Então, essa questão aí seria importante, essa valorização de quem ganha menos. Sim. É super interessante. E eu quero aproveitar também aqui, eu faço, assim como eu fiz para os vereadores, eu faço o convite aqui para o prefeito municipal, para a empresa que está construindo esse projeto, para vir também aqui discutir. Mas, é claro, vir discutir juntamente com nós da TV Oeste Taon, jornalismo da TV Oeste Taon, e junto com o sindicato. Sim. Eu acho que isso que é eficiente e sim, importante, claro, para realmente a gente esclarecer. Porque aqui, eu sempre digo, aqui a gente trabalha com transparência. Nós convidamos todos os vereadores. Se daqui amanhã ou depois algum vereador também quiser vir aqui bater um papo com a gente, eu sempre digo assim, qualquer vereador pode estar vindo aqui, desde que seja, claro, com jornalismo e também com o representante, a representante eleita de uma forma coesa, de uma forma correta, e hoje ela representa aí mais de 1.000 funcionários e servidores. Sim.
Então, nós estamos na mesma linha. O sindicato também trabalha aí com total transparência, né? Só finalizando Isso, o que desculpa eu ter te cortado. Imagina. Então, elevando todos esses funcionários aí, seria um gasto de um pouquinho mais de 900 mil reais. Então, ainda sobraria R$500 mil, porque Caramba. R$500 mil para ainda investir aí num plano de carreira tão sonhado que nós necessitamos aí. Para reforçar ainda o que a Josi está falando, a gente também precisa frisar que nesse plano de reforma apresentado não existe, nesses cargos novos que está sendo criado, englobando todos os diretores também, não exige a exigência de formação específica sobre a área de atuação, ou seja, serão 64 cargos de direção que vão poder ser preenchidos à livre escolha do Poder Executivo, o que nos leva a entender que o que está sendo feito é um cabide de emprego para que ele coloque realmente aquelas pessoas mais próximas e possa com isso então estar fazendo cada vez mais essa política que a gente tem sido contra durante todo o exercício dessa gestão. Falando da transparência, né, Walter, que você estava falando, o sindicato, ele hoje, né, eu tento ser a ponte entre os servidores aí e os poderes. Então, o sindicato, ele sempre busca estar ali no legislativo, conversando com os vereadores, como também sempre busca, mas nem sempre encontra portas abertas no executivo, mas ali no legislativo sempre tivemos as portas abertas. E o presidente da Câmara, o Sena, ele me autorizou a estar falando isso, né? Porque ele tem visto a transparência do nosso trabalho. Ele realmente tem visto um sindicato que não está fazendo politicagem, tá? Hoje eu não tenho partido político. Sim. Hoje o meu partido é os servidores. O objetivo do meu trabalho hoje é a proteção dos direitos dos servidores e buscar o máximo de benefício que eu possa conseguir estar trazendo para a nossa categoria, entendeu? Então, assim, levei a ele as dúvidas, convidei o presidente da Câmara, assim como todos os vereadores, para estar participando. Ele participou de 2 reuniões já e conseguiu ver aí que tem muitos pontos para serem discutidos, mas nós não temos um material completo para isso. Então isso está gerando ainda muitas dúvidas. E assim, ele se comprometeu, né, tanto na tribuna como se comprometeu lá diante dos servidores, que ele, como um servidor, porque ele é um servidor também, que ele não permitiria que isso chegasse incompleto para ser colocado em votação. Então, nós temos aí essa tranquilidade de termos hoje um presidente ali na Câmara. Sim. Que está muito voltado para esse olhar do que realmente vai ser benefício para o servidor ou não. Então, isso traz, assim, confesso, uma certa tranquilidade, porque nós sabemos que não vai ser qualquer coisa que vai ser colocado ali para ser lido e votado, não. Nós temos aí um comprometimento do presidente da Câmara que ele só vai pôr para ser lido quando realmente for um projeto de lei coerente, que realmente vem aí, está suprindo aquilo que os servidores estão buscando há tanto tempo e que também traga benefício para a população. Isso é importante. Então a gente tem que entender quem está se beneficiando com esse projeto da forma que está hoje. Né? Entendi. Importante que a Josi menciona, eu estive em uma das reuniões, estive lá também na primeira audiência. Talvez, se desde o início, né, lá 2 anos e meio atrás, já tivesse sendo construído um projeto de reforma, ouvindo os servidores, né? Hoje não teria esses pontos controversos. Estaria, né? Pronto. Já estaria pronto. Não estaria essa correria para segunda-feira se apresentar as ideias, né? E depois tem todo o processo legislativo. A hora que ele virar um projeto de lei, ou 1 ou 2 ou mais, vai depender de quais módulos vão ser enviados para a Câmara, porque poderá ser, por exemplo, uma reforma administrativa, pode ser que eu precise mexer em algum corpo até da lei orgânica municipal. Pode ser que eu precise mexer ou fazer outro estatuto dos funcionários públicos municipais.
talvez seja necessário mexer ou fazer outro estatuto do magistério, mexer em pontos ou fazer outro estatuto da Guarda Municipal, entendeu? Então, se isso viesse lá já, né, desde o início, ouvindo o servidor, claro, nem tudo dá para atender, né? Mas de maneira mais transparente, talvez, teria construído aí um projeto entre aquilo que é o ideal do Poder Executivo, aquilo que é o ideal do projeto apresentado pela terceirizada, aquilo que é o ideal dos funcionários e no melhor interesse público, que esse é o grande ponto, né? E teria construído um projeto que hoje não geraria tanto ponto controverso, porque tem muitos pontos controversos, né? Quanto ao tempo, né, eu quero aproveitar para esclarecer para os servidores e para a população. O sindicato fez uma manifestação, um pedido aí, né, que seja paralisado temporário as tratativas dessa reforma. Por quê? Nós precisamos de mais tempo para analisar. Os servidores ainda têm muitas dúvidas, só que o principal, eu preciso do restante dessa reforma, entende? Isso é crucial, não tem como você fazer elaborar todas as sugestões necessárias sem ter todos os documentos, entende? Porque aqui, nós podemos até fazer algumas sugestões, mas como o caso que eu já citei, né, que vai aí para um processo disciplinar. E o que tem dentro desse processo? Nós sabemos que vai trazer mudanças, mas quais? Então, assim, o sindicato jamais ele foi contra a reforma. Digo novamente, é um sonho antigo do servidor ser valorizado, né? Como eu mostrei aqui, já tem como fazer essa valorização aqui, melhorando o salário dos servidores. Isso já dá para ir se fazendo, se quiser. E o plano de carreira é um sonho. Hoje nós temos apenas 3 cargos, né, 3 funções aí que é a guarda, os bombeiros e os professores. E isso faz toda a diferença, né? Porque conforme vai passando o tempo, sim, vai melhorando, isso traz uma motivação que os demais também querem ter essa motivação. Então nós somos sim a favor dessa reforma, mas precisamos que ela aconteça com transparência. É só isso que nós estamos pedindo, transparência em todo o trabalho, em todo o processo que foi feito até agora. Josi, dentro dessas dúvidas aí, o Lucas está perguntando aqui em relação aí a sexta parte, a licença prêmio, você já tem algum conhecimento sobre isso ou tem alguma coisa nesse projeto? Então, essa é uma grande dúvida. Não tem, não trata. Não tem. Na parte que nós estamos aqui, e o módulo 2 é a parte específica para se tratar de cargos, para se tratar do plano de carreira. Então, traz aquela dúvida. Aqui não está tratando de anuênio, aqui não está tratando de sexta parte, aqui da licença prêmio, das abonadas. Não está se tratando sobre isso. Então, assim, eu volto a dizer para os funcionários o mesmo que eu estava dizendo antes de ter o projeto. Sim, sim. Não sabemos. Pode vir a tirar, pode vir a melhorar? Pode. Você entendeu? Do jeito que está, lembrando, né, dentro do processo legislativo, do nascimento de uma lei, ela vem específica se ela está revogando a lei anterior de maneira completa ou se ela está revogando a lei anterior de maneira parcial. O que tem-se na mão, né, o sindicato tem na mão, a Câmara não tem nada, nós pegamos do site da Prefeitura. Do site da Prefeitura. Exatamente. Então, assim, o que tem lá é omisso, assim, não fala de abonada. Então, por exemplo, não fala de determinado item. Então, a gente tem que tomar coisa. É só essa etapa, é só esse projeto de lei, não vem mais projeto de lei. E outra, está na fase de sugestões. Sim. Se realmente... Porque a gente não sabe se, não vai mexer em abonada porque está no módulo 3, mas não chegou ainda os documentos do módulo 3 ou do módulo 4, que eu acredito que não, porque o módulo 4 já vai falar do PAD. Sim. Então, se aprovada, lembrando, não é um projeto de lei, mas se aprovada nesses moldes, cadê? Não fala da abonada, não fala da licença prêmio, outros direitos inclusive, né? E aí a gente já olha e a dúvida... vamos supor assim, importante. Eu penso assim, vamos supor, vocês têm... O prazo que se deu é até dia 21, que é a próxima segunda-feira. 7 dias corridos. Nós estamos pedindo que esse prazo, né, seja aí suspenso
até a entrega da documentação total e após essa entrega, no mínimo 15 dias corrido para que nós possamos estar analisando. Ainda assim, se for ver, é pouco, né? Você pensa em um projeto que se levou mais de 2 anos para fazer e aí simplesmente entregar na mão do servidor e falar assim, você tem 7 dias para pontuar aí. E a gente sabe que, né, a maioria dos servidores não é conhecedor de leis, de tudo. Nós ali no sindicato tivemos que sentar, eu confesso que eu já perdi as contas de quantas vezes eu li e reli. Cada vez que eu leio novamente, parece que eu acho alguma coisinha, Exatamente. eu tenho um outro entendimento, você entendeu? Os próprios advogados dos sindicatos falaram, olha, é uma coisa complexa. Primeiro porque a gente está trazendo a responsabilidade da vida profissional de 1.000 pessoas. Por gerações. Por gerações. Né? Você entende? Então, assim, é uma coisa, esse trabalho que nós estamos fazendo, ele vai ficar aí, né, tendo seus efeitos por anos e anos. Então, é importante. Então, assim, eu acredito na boa fé da atual administração de ter aberto, né, essa parte para sugestão, porque, na verdade, quem realmente tem que participar disso é o servidor, é para ele que está sendo feita essa reforma, e a população, que é, né, afinal de contas, é o dinheiro da população que está sendo usado aí. Então, eu acredito que não haverá nenhum problema aí na administração prorrogar esse prazo, né, de aumentar esse prazo para que nós possamos, para que os servidores possam, né, estarem tem condições de discussão, né, gente? Apresentar algo. A nossa reunião foi quinta-feira. Sim. Ali a gente viu que vários servidores, né, ainda tinham muita dificuldade e entregamos para eles aí formulários para que eles pudessem escrever quais eram as dúvidas, tudo, porque são muitas. E eles vão estar entregando isso para o sindicato na segunda-feira. Então o sindicato ainda vai formular todas aquelas sugestões. E repetindo, não tem como eu fazer um trabalho completo se não me for entregue o material completo. Como, né, eu vou poder fazer isso? Então é necessário que se trabalhe aí com total transparência, né? Se é pro melhor do servidor, então o sindicato é claro que vai estar. Uma coisa que eu quero que os servidores entendam: quem luta pelo direito dos servidores, quem realmente está ali buscando o melhor para a categoria é o sindicato. Aliás, o sindicato ele é constituído para isso, para representar o servidor, para estar nas negociações, para estar sempre buscando que os seus direitos sejam preservados. Então, assim, se o sindicato está apontando alguma coisa, os seus servidores devem ficar atentos, porque o sindicato não tem ganho nenhum se os servidores não estiverem também tendo seus ganhos. Claro. E o que é importante, né, Walter? Quando o sindicato, ou a maioria dos funcionários, que são representados pelo sindicato, apontarem assim, vereadores, é isso mesmo, tá show de bola, vamos e votamos a lei. O que nós temos pedido, inclusive, é isso. É justamente por isso que nós estamos reforçando aqui a importância do servidor público ter um conhecimento amplo sobre a matéria. Porque nós, vereadores, também passamos por um momento de grande responsabilidade, porque nós vamos precisar deliberar a respeito dessa reforma, desse projeto de lei que vai vir para a Câmara, e nós não somos contra, mas precisamos aí do apoio do servidor público para que manifeste a sua vontade a respeito disso. Acho que seria interessante, se me permite o Walter e até a Josi, a gente tratar a respeito da progressão de carreira do servidor público, como ela está prevista hoje nas minutas que nós temos. Né? A progressão geral, né? Que nós não vamos falar, pelo menos não nesse tópico da guarda e nem do magistério. Mas a progressão geral, então, ela vai funcionar de 2 formas, por classe e por nível. A classe é a progressão horizontal, o nível é a progressão vertical. O requisito que precisa ser cumprido para a progressão de classe, ou seja, a progressão horizontal, são as avaliações periódicas feitas pelo conselho. E quem é esse conselho? São profissionais de dentro da administração pública, né? Funcionários, mas que serão indicados por deliberação ali, né? Por livre discricionariedade do prefeito, então o prefeito que vai escolher. E esses membros vão receber uma gratificação de 20% no salário, ou seja,
não sou contra a gratificação, pelo contrário, mas pela forma de implantação desses membros, pela forma de nomeação dos membros do conselho. Né? O prefeito vai escolher as pessoas que vão receber mais para avaliar os outros funcionários públicos. Vitinho, por acaso fala aí se esse conselho é formado por servidores efetivos, se são servidores efetivos. Servidores efetivos. Do mesmo setor. Do mesmo indicados, setor. Do mesmo setor, indicados. Agora, a grande questão, avaliação subjetiva, avaliação objetiva. Assim, a gente tem lutado, o sindicato tem lutado muito para que essas avaliações, as avaliações de desempenho dos funcionários, sejam obedecidos critérios objetivos. Assiduidade, produtividade, mas de forma objetiva, não subjetiva. Porque a hora que você coloca a opinião pessoal, se torna algo político. Outro ponto que a gente tem batido também, né, Josi, é a questão do cadastro. Então, assim, o funcionário público que atingiu o critério, ele vai fazer parte de um cadastro. Ele não necessariamente já vai ter o benefício concedido. Então, ele vai ficar em um cadastro de espera e esse cadastro vai poder ser alterado. A única obrigação que o poder público tem é de fixar para cada um mínimo de 15% do orçamento ali do setor para que seja utilizado na progressão. Mas aí surge uma questão muito importante. Aquele funcionário, aquele servidor que se dedicou, que se conseguiu cumprir os critérios de progressão, ele não necessariamente vai progredir dentro da sua área, dentro do seu salário. E isso é um prejuízo muito grande, porque a partir do momento que você atingiu o critério, é no máximo para o próximo exercício financeiro. Sim. Então esse é outro ponto que a gente tem batido bastante. Hoje, a gente sabe que um dos grandes medos do servidor é a questão da perseguição, né? E isso é um medo que a cada gestão, né, os servidores têm. Até inclusive um dos trabalhos aí do sindicato foi entregar a eles esse formulário para que eles preenchessem com as dúvidas, e o sindicato vai estar reformulando tudo e enviando sugestão, porque nós temos servidores que não têm medo, não querem se expor. Tudo bem, é um direito deles, o sindicato está ali justamente para isso, para proteger eles, então nós fazemos essa parte. Mas a questão é assim, eu vejo da forma que está. Se não houver alteração, não é a questão de se você será, mas quando você será perseguido. Porque a gente tem que pensar que isso vai perpetuar por anos. Então, claro, hoje, talvez, nós temos uma gestão aí bacana, tranquilo, indica lá o pessoal, deixa eles trabalharem com a coerência deles, tudo. Mas e as futuras? Como vão ser? Quem garante que a próxima administração que virá vai ser tão boa assim, que não usará desses servidores ali que ele vai escolher a critério dele, né, para poder de repente estar aí fazendo uma certa perseguição? A gente não tem essa garantia. Lembrando que, aí você fala assim, mas por que perseguir? Porque se você vai passar por uma avaliação, que quem vai te avaliar são 3 pessoas indicadas pelo prefeito. Se você tirar nota inferior a 8, você já nem tem o direito de ir para o cadastro de dados para receber sua progressão. Você vai ter que tentar daqui 3 anos de novo. Entendeu? Agora, se você tirar inferior a 5... a única coisa que você tem certeza é que o processo disciplinar vai ser aberto. Vai abrir um processo. Vai pro PAD. Você vai pro PAD. Direto. Agora, quais são as regras do PAD? Não tem. Entendeu? Então, porque tá no módulo 4. Né? Tipo assim, se 3 avaliações seguidas, ele não conseguia, se ele atinge nota 5, ele pode ser exonerado? É assim, as avaliações... não dá para saber porque nós temos coisas. Mas as avaliações, isso que eu falo, cada vez que a gente lê, a gente encontra melhora. A primeira vez, eu entendi que seria a cada 3 anos a avaliação. Lendo novamente, eu achei o ponto ali que não, é anual. É a média dos 3 últimos anos. É a média dos 3 últimos anos. O funcionário público só vai poder pleitear progressão de 3 em 3 anos. Então vamos supor que o funcionário público foi muito bem no primeiro ano, tirou uma nota 8, que é uma nota alta, é 80% da avaliação.
No segundo ano, mais uma vez, tirou uma nota 8, 80% da avaliação positiva. No terceiro ano, se ele passar por algum problema pessoal, se algum parente dele tiver acometido por uma doença, ele não conseguir dar, né, conseguir manter aquele padrão de trabalho dele, né, de desenvolvimento do serviço dele, a nota dele cair para 6, ele já não vai conseguir, ele vai ter uma média ali que não vai possibilitar que ele alcance o cadastro de progressão. Então ele vai precisar ir de mais 3 anos para tentar. E o contrário também é válido. Se no primeiro ano ele tirar uma nota muito baixa, compromete os próximos 2 anos dele. Então ele vai precisar de mais 5 anos para tentar progredir. Ele sabe que não vai ser atingido, entendeu? Então, uma das sugestões aí é que mude o critério aí de escolha dessa comissão. Os servidores, eles até não acham assim que seja um problema serem avaliados. Isso não é um problema. Lembrando assim, Josi, que nessa questão das ideias, porque está havendo princípios de reforma administrativa em vários pontos, apesar de eu não concordar com alguns deles, mas isso é minha questão do direito, teoria do direito, mas um dos princípios que tem se questionado no serviço público que tem acontecido avaliações, flexibilização da questão da estabilidade, né? São alguns pontos, enfim, que eu não concordo, mas eles estão acontecendo. Mas o que seria, por exemplo, ideal aí? Vamos por um ponto de interrogação, é um período de sugestões, certo? Então, por exemplo, vamos ser avaliados, temos que ser avaliados, uma comissão democraticamente, imparcial, não seria melhor ela eleita? Sim. Pelos próprios funcionários. E por um critério, por exemplo, de 2 anos intercalado com a gestão. Então ele pega um prefeito, um prefeito e ele atravessa a gestão do outro prefeito, então ela tem uma imparcialidade gigantesca. E só lembrando também que mesmo entre os funcionários, isso a gente viu nas últimas reuniões, mesmo entre os funcionários, ainda existem certas inimizades, que é comum no convívio de todo mundo. Então, ainda que essa comissão seja eleita, eu acho muito importante para a avaliação se estabelecer critérios objetivos, de cumprimento de meta, por exemplo, Sim. E não critério subjetivo da comissão, talvez ali trabalhar com 2 pontos de critério subjetivo, avaliativo, mas a grande parte ser critério objetivo, porque senão vai muito pela opinião pessoal, a gente fica dependendo, a progressão do funcionário fica muito condicionada à opinião pessoal de quem está avaliando ele. Porque assim, normalmente a tendência é eles quererem colocar o chefe imediato para fazer a avaliação, né? Aí aonde participar, né? Isso. É onde que eu até, né, assim, a gente conversando, a pessoa comentou assim, mas então por que não escolhe os subordinados dos chefes imediatos para fazerem a avaliação dos chefes? E aí, pegando a fala do Valtinho, vamos imaginar. Um dos critérios um dos critérios na composição da nota, vem lá o superior imediato, né? Aí o superior imediato, dependendo do setor, na nova reforma, é um diretor que já foi indicado pelo prefeito. O diretor é comissionado. Aí tem a comissão, que também já é indicada. Nós temos que sempre pensar no ideal, que, né, vai funcionar de maneira perfeita. Sim. Mas nós estamos pensando no funcionário, Sim. que poderá um dia ser perseguido por qualquer gestão que seja. Isso não deveria, isso não é. Isso a não única deve. certeza que o funcionário público tem hoje é que essa gestão vai passar, como Sim, todas passam. Isso. E aí, você imagina, né? Se quiser fazer uma determinada forma de perseguição, ela tem uma brecha. Já todo o setor escolhendo essa comissão, por eleição talvez, né? Você tem uma imparcialidade maior, porque são 3, é um número ímpar, você, né, não vai ter decisão de empate, você pode ter um setor, ele não gosta de mim, mas o outro gosta, entendeu? Então, né? E reduzir, talvez, para critério de progressão, reduzir essa exigência de 80%. Mais uma vez, né? É uma exigência muito alta. Eu acho que também, sim. Porque assim, vamos imaginar em todos os grandes concursos, em todas as grandes... No sistema educacional, né? Existe aquele aluno excepcional, existe o aluno bom, não é? E aí,
o 80%, digamos assim, né? Quando a gente fala nota 8, 80% dos possíveis critérios ele tem que tirar. Sim. O ideal seria que a nota avaliativa fosse critério de desempate. Aí Sim, tudo bem. Talvez, sim. Mas ele passando ali da média, o funcionário que cumpriu a média, ele já teria direito ao cadastro. Seria uma hipótese a ser trabalhada. Sim. Né? Sim. E pensar melhor com relação ao processo administrativo disciplinar. Uma nota 5, ela é a média, ele está no meio. Então, o funcionário que desenvolveu o padrão, né, que ele foi mediano, ele já vai ser encaminhado para um processo administrativo disciplinar. Aliás, me lembra um outro ponto aqui, Walter. Nós temos hoje em vigor a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é muito rigorosa, especialmente no critério da divulgação de dados. Beleza, então esse cadastro ele acaba se tornando uma lista positiva do funcionário. E quem não está nessa lista? E como é que vai ser divulgado esses nomes? Não tem referência, agora, né, não tem uma referência ligada a isso. O sigilo da lista, né? Exatamente. Ele tem um cargo que vai cuidar, gratificado, né, uma pessoa indicada também, né, pelo prefeito, vai cuidar dos dados. Dos cadastros. Desse cadastro, exatamente. Só que traz aquela mesma questão, é uma indicação. Então, assim, torno a dizer, é importante cargos comissionados em pontos específicos, isso é totalmente legal e é necessário. Só que eu acho que quando trata de coisas assim, diretamente ligadas ali ao servidor, isso tem que ser avaliado com mais cuidado. Eu acredito que tinha que trazer outros critérios, né? Então, assim, na reunião, os servidores que ali estavam, a maioria deles, né, optou por eleição. Cada setor fazer a eleição aí da sua comissão. Da sua comissão. Isso vai para a sugestão. Isso vai para sugestões que a gente vai enviar junto. Então, ser feita a eleição. E que tenha um período, né? Sugerimos 2 anos também. Por quê? O avaliador, ele também fica ali tranquilo, ele não vai se sentir pressionado, né? Porque, como eu falo, não estou dizendo da atual gestão, eu estou falando das que virão, que nós não sabemos como será. De repente, ali o avaliador, ele pode se sentir pressionado. Ó, você tem que passar fulano, você tem que reprovar ciclano, e ele está amarrado, porque é como se fosse o empregado aí de uma empresa privada, que ou ele faz o que o patrão manda, ou ele está na rua. Então, nós já nos damos, né, todo o trabalho de estudar, de nos concursar, para a gente ter um pouco dessa liberdade, né, de poder, dentro do nosso trabalho, sermos verdadeiros. O que está errado a gente poder apontar sem medo, porque nós temos ali a nossa estabilidade. E o trabalho público, ele necessita ter, sim, essa estabilidade. Porque senão o servidor, ele nunca vai apontar, ele nunca vai mostrar aonde está acontecendo irregularidades. Se torna um trabalho privado, como sempre foi, sem os benefícios, sem o fundo de garantia, sem o seguro-desemprego, porque o único benefício hoje que o servidor tem é a abonada, que todo mundo fala, né? O funcionário tira abonada, não todos, né? Perdi. Os estaduais não tem mais. E a sua estabilidade. Então, às vezes, quando um servidor fala pra mim assim, eu tenho vontade de falar, mas eu tenho medo. Mas por que medo? Você concursou. Eu falo, né? As gestões passarão e nós ficaremos. Exato. Então, nós temos, sim, os servidores, eles têm que estarem alinhados. O sindicato está sempre de portas abertas para esclarecer dúvidas e aberto para a população em geral, para todos os poderes, executivo, legislativo, todos ali são bem recebidos. Por quê? Porque nós não temos inimigos. Sim. O sindicato não tem inimigo, ele não tem oposição, ele tem objetivo. O nosso objetivo hoje é o melhor para o servidor. Se alguém vê o sindicato como inimigo, então está vendo o movimento sindical, os servidores, como um problema. Porque o sindicato não é inimigo de ninguém. Sim. E outra, né, Walter? Isso faz parte do jogo democrático. Claro. Quando a gente fala assim, a discussão da reforma administrativa não é política. Ela é política, porque ela tem que ouvir todas as partes. Sim. Isso é política. Isso é democracia. Políticas públicas. Exatamente. Né? Claro. O servidor tem que entender, por exemplo, então vamos lá, é um ponto de modernização das reformas administrativas, agora as conhecidas evoluções
horizontais e verticais, né? Então, isso vai ser implantado, né? E em alguns setores públicos de alguns estados já tem, a nossa já foi alterada. Eu também tenho, a nível estadual, essa vertical e a horizontal. Então, em tese é assim, eu evoluo por tempo e evoluo por avaliação e desempenho. Então, a gente tem, isso, de maneira bem didática, é tempo, agora mudaria, né? Um nível, isso, tempo é um nível e avaliação e desempenho é outro. Só que tem alguns setores, aí a Josi me permite que eu estudei bem esse ponto, que é a questão, por exemplo, dos professores. Então, eu sou professor, então vamos lá, eu tenho a minha evolução vertical, horizontal, tempo de serviço e avaliações de desempenho, certo? E aí, se eu fizer uma pós-graduação, se eu fizer um mestrado, um doutorado, entra como desempenho, isso vai somando, eu vou evoluindo, né, de letra e nível. Só um minutinho, Vitor, aí eu já passo. Aí o que acontece? Existe na rede estadual e também na rede municipal as avaliações externas, que são assim conhecidas, o sistema de avaliação do Estado de São Paulo, que é o SARESP, e o sistema de avaliação do Brasil, que é o SAEB. Tá? Sim. E aí, quando as escolas estaduais vão bem nesse nível de desenvolvimento, elas ganham um bônus financeiro de estímulo aos professores, que é o famoso bônus por resultado. Isso é uma tendência que existe no sistema privado, tá? Mas aí o que acontece? Tem lá o artigo, e se você me permitir, eu vou ler, na verdade, um parágrafo aqui. Sim. Um minutinho, não sei se a Josi já deve ter destacado aí, mas eu tenho ele aqui também. Que diz mais ou menos assim. Então vamos lá. Eu sou professor da escola X e a minha escola X não atingiu aquele número. Então, aquela escola X não terá o bônus, certo? Mas o bônus, ele independe da minha possibilidade de evoluir na minha carreira. O bônus é como um prêmio para aquela escola que atingiu a meta. Mas pode ser que a escola Z tenha atingido. Então, aquele pessoal daquela escola vai receber o bônus. E terá a chance ainda também da sua evolução funcional, no plano de carreira. E aí, você tem aqui... Lembrando, é um estudo, não é projeto de lei, poderá ser alterado, e aí já fica aqui uma dica, né? O parágrafo 2º diz assim, ó, quando os índices de desenvolvimento da educação básica no município tiverem queda em suas notas, nenhum servidor daquela área, ou seja, toda a área da SEDUC, nenhum servidor daquela área poderá progredir horizontalmente, que é a progressão por avaliação e resultado. Mesmo se o resultado da sua avaliação pessoal for satisfatório. Ou seja, se a SEDUC, como um todo, não atingir o nível, todos os funcionários todos da SEDUC naquele período não poderão ser. Isso é um absurdo para mim. E aí, claro, estou ouvindo os professores, e aí o Vitor se dedicou a um setor... São 200 e cacetada páginas, né? Conversamos com os outros vereadores, né? Falei, gente, cada um pega, vamos desmembrar, estuda mais o seu setor. Tem a parte da saúde, tem a parte da guarda municipal. Então, claro que faz parte do meu dia a dia, eu entendo um pouco, né? Claro, da legislação estadual. Então, os professores vieram falar comigo sobre esse ponto. E aí eu falei, é isso mesmo que nós estamos entendendo? Você chegou, né? Cheguei. Isso. O quarto parágrafo traz... expandindo isso para todos os funcionários, né? Quando o município deixar de se beneficiar de repasse que poderia ter recebido, ou se forem reduzidos ou glosados, ou deixarem de ser alavancados ou incrementados em razão de critérios objetivos diretamente ligados a alguma área específica da administração pública municipal, nenhum servidor daquela área poderá progredir horizontalmente, mesmo se o resultado da sua avaliação pessoal e individual então, for assim, satisfatório. Então, assim, ó, tem uma verba, vamos imaginar, esquece a educação agora, vamos imaginar você tem uma verba da saúde, que é para ser enviada para a Secretaria da Saúde, se a Secretaria apresentar números positivos, sei lá, vamos imaginar, melhorei a contaminação em caso de dengue, aí eu vou ganhar um recurso. Eu perdi o recurso, por quê? Porque houve, sei lá, uma coisa esporádica. Uma epidemia. Exatamente. Aí o que acontece? Está no parágrafo 4º do suposto artigo 39. Por que suposto? Porque não é projeto de lei. Entendi. Pode ser alterado, né?
todo o setor da saúde será prejudicado. Mesmo que a sua avaliação tenha seja sido perfeita. positiva. Entendi. Entendeu? Então, assim, acredito também. Coerente, né? Então, assim, funcionário, né? Tem que analisar com calma, cuidado, né? Por quê? Porque você tem que ver que muitas vezes você pode perder direitos. Ou entrar num outro sistema onde a sua evolução poderá ser questionada. Ou, claro, a gente está falando que é uma reforma administrativa moderna nos princípios atuais, sim, que ela preza pela melhoria do serviço público. Agora, não pode ser tão punir individualmente, às vezes o punitiva, né? Exatamente. Vamos imaginar lá o setor de saúde. Até porque a progressão ela é individual. Isso. A progressão do salário é individual. Ela não é por setor. Então, por exemplo, setor da saúde, motorista da ambulância, perfeito. Todas as suas funções assíduo, bem avaliado pelo seu chefe direto. O que ele tem? Ele não contribuiu nada para o resultado negativo ou positivo ligado à dengue, por exemplo, que perdeu o recurso federal e ele não pode evoluir? Não concordo. Né? Então, né? Tem que ser melhor estudado. Né? Tem vários pontos assim que fica essa dúvida. Né? Realmente vai ser da forma que está hoje. A gente não consegue ver que foi feito para que realmente valorize o servidor, entendeu? A gente vê muitos pontos aí, para mim, tá? E foi isso que eu passei para os servidores em reunião e conversando com eles, eu vi que a grande maioria também tem essa visão. Isso daqui vem mais como uma promessa de uma progressão do que, de fato, uma progressão assim que... da forma que está aqui hoje, se fosse aprovado isso como lei, nós teríamos uma promessa, nós não teríamos uma certeza. Ela vem toda condicionada a vários fatores e até a metas muito difíceis de se alcançar. E ainda que se alcançasse tudo isso, aí vem a trava financeira. E quem cadastro, vai determinar... E lembrando aqui nesse ponto também que o cadastro ele não é fixo. O cadastro para progressão ele também pode ser alterado. Sim, então hoje às vezes você está em segundo ali, você está quase ganhando, você está com 8,9. Aí um colega seu faz o lá e tira 9. Você já desceu, ele subiu, entendeu? E assim, por que isso? Uma progressão, uma reforma, ela tem que vir tanto tempo, né, sendo estudado. Eu acredito que já teria tido condições de fazer aí um estudo de impacto e termos ela como uma coisa concreta, né? Como hoje é por exemplo, o nosso anuênio. É anual, tá ali, você cumpriu o seu ano, recebe novamente, você tem a certeza que está acontecendo. Aqui não, você sempre vai estar na mão ali. Então, assim, o grande medo hoje do sindicato, tá? Da forma que está aqui, é isso virar uma politicagem com o servidor no futuro. Isso nós não queremos, não podemos deixar não acontecer. Pode aceitar, né? Não pode aceitar. O servidor, ele aceita ser avaliado? Ele aceita ser avaliado, desde que seja de forma justa, coerente, entendeu? Porque é importante para a população também identificar se existe ali, né, um servidor que não está prestando o serviço correto, da forma que deve, e ser punido sim, de repente até, né, se for o caso, de se defender, de melhorar, e se não quiser, avaliado, né? ser avaliado. Sim. Porque a população, ela tem que receber o melhor serviço público. Ela merece, ela deve receber o melhor serviço público. Então, nós temos que ter ali bons servidores trabalhando. E o bom servidor, ele se torna melhor ainda quando ele é valorizado. Entendeu? Então, nós precisamos ter uma reforma aí que traga uma certeza de valorização, não um medo, não que eles se sintam coagidos ali. Então, é essa a nossa preocupação. Mas, como ainda está aberto para sugestões, eu torno a falar, acredito na boa-fé da administração, que realmente, né, acredito que está tentando corrigir um erro lá atrás de não ter deixado os servidores participarem, né? Porque quando não deixou o sindicato participar, não se fechou a porta para o sindicato, se fechou a porta para 1.000 servidores. Sim. Né? Então, eu acredito que estão correndo atrás desse tempo perdido agora. Então, nós estamos aí pedindo mais um tempo e
todo o material. Nós não temos, nós precisamos de todo o material. Se é bom para o servidor, então que tenha transparência. É só isso que nós estamos pedindo. E eu gostaria novamente de agradecer o presidente da Câmara, hoje o Sena, que está conosco nessa luta, que está pedindo. Na semana que o sindicato protocolou um pedido de toda a documentação, ele também protocolou um pedido. Né? Imediatamente quando você informou da reunião, ele já informou também, né? Ele informou também. Então, assim, eu quero agradecer muito, porque é muito importante, afinal de contas, né? Vocês, né? Quando eu digo vocês, eu estou referindo a todos os vereadores, vocês são os nossos representantes, claro. Né? Sim, somos servidores, mas somos também cidadãos dessa cidade. E a Nós responsabilidade elegemos... é grande, que nem o Vitor colocou. Nesse momento, a gente tem que ter um grau de empatia e profissionalismo gigantesco, porque a gente tem que pensar em funcionário público daqui 10, 20 anos, quando será feita, ou talvez não será feita, uma outra reforma dessa. Exato. Então a gente tem que de imaginar... repente, nem precise, se nós conseguimos fazer um trabalho Bem bem feitinho, feito, claro. nós vamos ter uma reforma aí, né, para muitos e muitos E anos. não vai impactar só os servidores municipais, vai impactar todo o município de Rancharia, toda a Por população. exemplo, tem uma parte um outro ponto controvertido também, tem uma parte do estudo apresentado que você tem as especificidades dos cargos, né, as funções de cada um dos cargos. E aí você pega o do guarda municipal, e aí existe o Estatuto Geral das Guardas Municipais. É uma lei federal, né? A 13022, se eu não me engano. 13022. Isso, E aí, você olha lá e fala, gente, mas é só trazer daqui as mesmas ideias, né? Por exemplo, nós tivemos uma reforma educacional recentemente, Walter, que alterou alguns artigos da LDB, que é a Lei Geral da... Existe uma hierarquia nas leis. Então, por exemplo, você tem a Constituição lá em cima, e aí você tem as outras leis menores. É como se tivesse leis mais fracas e mais fortes. Então, a lei que está sendo construída aqui, ela tem que estar de acordo com a lei orgânica do município, tem que estar de acordo com a Constituição Estadual, tem que estar de acordo com as leis federais acima delas e com a Constituição. E aí você pega, por exemplo, as especificidades do cargo da guarda são muito aquém do que está lá nos atributos do cargo de acordo com o Estatuto Geral das Guardas. Outro ponto é que a LDB, então, por exemplo, deixa eu entender aqui um pouquinho para esclarecer para você e para o ouvinte também. Então, por exemplo, com a reforma na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e outras leis estaduais de educação, então hoje um professor, ele pode, vamos imaginar, um professor de matemática, professor de ciências, química e física, hoje eles são considerados professores da área de ciências exatas. Então ele pode prestar concurso, dar aula em várias disciplinas dentro dessa área de ciências da natureza ou exatas. Assim como um professor de filosofia, outro formado em história, outro em geografia, outro em sociologia, eles se coincidem na mesma área e ele pode prestar o concurso para história, tal, mas está bem especificado, ciências humanas. Se você pegar os atributos ali dos professores, eles vêm genéricos, assim, tá lá, ensino superior. Mas peraí, professor de artes, ensino superior apenas. Será que vai ter um aprimoramento? Não sabemos, porque o material não está completo. Está lá escrito assim, ensino superior. Não, mas você quer o seu filho estudando com alguém técnico, pelo menos, próximo daquela área. Você pode dar uma olhada lá nos atributos que vai estar de maneira genérica. É um outro ponto controvertido. Se você pegar também dentro do setor de urbanismo da cidade, né, você tem alguns cargos que não aparecem mais. E aí, por exemplo, questão do urbanista, do arquiteto. E aí você fala, opa, peraí, mas a prefeitura precisa, porque alguns laudos têm que ser assinados por um arquiteto, outros laudos por um urbanista. Mas e aí, o que eu vou fazer? Não tenho, vou terceirizar? Você entendeu? Então, são alguns pontos que a gente percebe que ainda são controvertidos.
Lembrando que traz, né, nesse projeto, traz a extinção de alguns cargos. De alguns né? cargos. A gente entende que tem cargos que durante o tempo caem mesmo, Sim, né? Sim, pela em desuso, a modernização da sociedade, né? Isso. Mas tem alguns que nos chamam muita atenção, porque, como eu disse, não foi entregue os relatórios de cada divisão, entendeu? O que cada divisão vai englobar, vai tratar. Então, nós precisamos de toda a documentação para aí sim fazer uma análise completa. Por exemplo, a gente vê ali a extinção do engenheiro agrônomo. E aí isso causa uma estranheza, porque nessa semana, na segunda-feira, que foi votado, né, em segunda sessão, tirando a especificação que o secretário... 4 né, secretarias e 4 diretorias. O secretário da Agricultura não vai mais necessariamente ser formado em agricultura, nessa área. Então a gente pensa assim, a gente não vai ter um secretário formado na área um técnico, e também não vamos ter um engenheiro técnico na área. Aí a gente fica pensando, e como vai funcionar a Secretaria da Agricultura? Como, né? E aí nós vemos na divisão, eu peguei como exemplo só essa, Sim. porque me chamou a atenção, mas tem outras. Claro. A gente vê ali no esqueleto uma divisão ali, meio ambiente e hidrobacias. Aí depois a gente vê meio ambiente. Isso eu vi também. Então aí a gente pensa assim, mas o que cabe nessa? Que não cabe Que não cabe na nessa. nossa. Então nós precisamos aí do restante dos laudos, dos relatórios, para que nós possamos ver e até de repente ajudar. Porque, por exemplo, no dia da apresentação, nós conseguimos pontuar ali na área da saúde que não tinha a divisão da saúde mental. Quando nos foi entregue essa documentação, a gente viu que já foi ali englobado. Então a ideia é sempre assim, sugerir para melhorias, né? Porque quanto mais pessoas ali que realmente, né, têm interesse que aquilo seja feito da melhor maneira possível, estiverem tendo acesso, mais nós vamos conseguir melhorar e trazer isso pro melhor para o município em geral. Nós temos um grande medo, você falou, né, da guarda, porque hoje o que está trazendo aqui como atribuição da guarda é, na verdade, a atribuição dos vigilantes. Exato. É o mesmo, você Exato. pega dos vigilantes, pega da analisar, guarda, né? e aí a gente tem aquele receio. Da maneira que está aqui, não está se respeitando, né, a lei 13.022. E aí a preocupação, é isso que as pessoas têm que entender. Discutir é importante a lei, porque isso reflete na vida real das pessoas lá fora. Então você imagina, atribuições da Guarda Municipal, tá aqui. E aí o guarda lá no futuro, se isso passa totalmente exatamente como está aqui, aí fala assim, opa, peraí, não está na minha atribuição. Se eu fizer, eu serei punido? Entendi. Você entendeu? A questão da progressão da Guarda Municipal também, ela é tão complexa quanto ao dos professores. Exato. Sim. O sistema de progressão do funcionalismo em geral tem uma espinha básica, mas natural do cargo. Então, a guarda, os professores, tem outros setores também. Que são específicos, né? Que não tem como englobar. Eles tratam ali de questões extremamente importantes. E aí fica a questão de justiça, claro, a gente está aqui para isso. Claro. Por exemplo, um ponto fundamental da reforma, que eu acredito que isso deve ocorrer, que é a criação da Secretaria de Segurança Pública. Né? Isso é importante, né? Especialmente em Rancharia. Temos os bombeiros municipais, temos a guarda municipal, temos o corpo de vigilantes, entendeu? Então, né, quem sabe expandir tudo isso é fundamental que tenha, né? Mas aí também você vê que a maneira como talvez tenha sido criada, tem um setor de trânsito, né? Então a gente também é outro ponto controverso. Legal. Gente, olha, já fazem... É extenso. O negócio é muito extenso. Assim, para mim, assim, particularmente, está já sendo muito esclarecedor. Eu acho que tem muita mais coisa para se discutir. Muito mais. A gente deixa aberto aqui sempre a TV Oeste para que a gente possa estar conversando, assim como para vocês, também como para
o chefe do executivo, né, para o prefeito municipal, os secretariados lá, a empresa que está construindo esse projeto. Na hora que quiser vir aqui conversar com a gente está à disposição. Então, gostaria que vocês já fossem fazendo aí as considerações finais. Estou com um pouquinho de fome já aqui, rapaz. Começando, a gente começou falando bom dia, já vai terminar falando boa tarde. Que vocês pudessem fazer aí as considerações finais aí para que a gente possa... Eu vejo assim que muitas pessoas acompanhando, né, esse bate-papo nosso aqui de uma forma muito, muito coesa, muito correta, né? As explicações que vocês trouxeram, o medo que o sindicato tem de alguns servidores serem prejudicados, tudo isso é importantíssimo. Então, gostaria que vocês fizessem as suas considerações para que a gente possa... Posso começar? Depois Pode. a Josi finaliza, né? Acho que a grande convidada aqui é a Josi, né? Representando todo o funcionalismo e toda essa angústia. Então, Valtinho, primeiro de tudo, obrigado. Né? É difícil a gente conseguir um espaço, né, para poder conversar. É um bate-papo aqui. Da nossa parte não tem a ideia, né, de afronta, muito pelo contrário, aqui é o espaço democrático, é isso agora. Sim. Se você não suporta a discordância de ideias, não participe da política, né? Então, obrigado pelo espaço. Eu sei que, né, o seu espaço, você, né, nos concedeu aqui de maneira gratuita um convite, né, em prol de... Eu lembro da fala que você disse, assim, tem muitas dúvidas na sociedade, então vamos fazer uma coisa para tentar explicar o que está ocorrendo, né? Então, obrigado, né? E aí eu coloco uma fala aqui, especialmente, a Josi vai levar para todo mundo, mas dos funcionários públicos e municipais, e como eu falei no dia do sindicato, né? O direito não é uma ciência exata, tá? Eu não sou o doutor absoluto do direito, o Vitor também não é, acredito que também a empresa não é, enfim... Nós temos que construir a melhor opção, né? A melhor ideia, né? Nem sempre é ideal para o funcionalismo, nem sempre é ideal para o executivo, mas é isso que a gente precisa construir. E os funcionários, e aí por meio da Josi, eu coloco nesse momento, não entrou ainda na Câmara. Então os vereadores não conseguem fazer uma emenda, não conseguem fazer um debate, tá? Então, né, proponham todas as dúvidas, né, trabalhem com o sindicato. Isso é fundamental, né? Eu acredito sim que faltou um pouco de eficácia nesses 2 anos e meio, né, em ouvir o funcionário, muito dinheiro envolvido, foram R$740 mil do dinheiro público despendido para a apresentação de um estudo este que está gerando controvérsia, né? Então, assim, isso é claro, né? A reforma é necessária, ela é importante, tem que ser modernizada essa questão do funcionalismo, agora, com a participação transparente do funcionalismo. Né? Eu não posso vir com um discurso assim, eu sou em prol do funcionalismo público, então confia em mim. Não. Eu sou em prol do funcionalismo público, vamos construir junto uma ideia melhor de reforma administrativa? Então vamos participar junto, vem comigo. E aí constrói durante 2 anos e meio, talvez teria ficado pronto antes. Nossa. E estaria pronto, os vereadores só iam chancelar. Agora, a gente vai ter que trabalhar de maneira conjunta com o funcionalismo, porque a gente não sabe todos os anseios do funcionalismo. Certo? Então, obrigado, de verdade. Josi, obrigado por tudo. E a gente está aí à disposição para alguma dúvida e aquilo que você precisar. E aí você de casa, especialmente funcionalismo, tendo dúvida, procure o sindicato, procure os vereadores também para a gente poder estar apoiando. E o pessoal de casa, boa tarde aí. E, desculpa o debate, mas é que quando o assunto é bom, ele flui, né? Obrigado, Voz. Bom, Valtinho, obrigado pelo espaço que você cedeu para nós. Obrigado por esse comprometimento com o funcionalismo público e com toda a sociedade em geral. Reforçando aqui as palavras do Alexandre, um espaço gratuito que você está cedendo para nós, para que a gente possa informar a respeito da reforma. Parabéns para a Josi, que tem se dedicado muito aí em prol do funcionalismo público. Parabéns, Josi. E só dizer para o nosso munícipe, para o funcionário público principalmente, que vai ser o principal afetado com essa reforma, que o nosso trabalho aqui é no sentido de evitar que se faça da reforma administrativa um instrumento para politicagem. Mais uma vez, a única certeza que nós temos agora é que essa gestão vai passar. Então, para o funcionário público que hoje está muito próximo dessa gestão, talvez amanhã não esteja. E nós estamos aqui decidindo a respeito dos próximos 20, talvez 30 anos,
da vida profissional dessas pessoas. Acompanhe o desenrolar aí dessa história e interem-se, informem-se a respeito dessa alteração e, em caso de dúvida, procure o sindicato e os seus vereadores. Muito obrigado a todos. Obrigado. Bom, eu quero novamente, esclarecer aí que o sindicato, ele não tem adversários, o sindicato não tem inimigos, o sindicato ele tem o objetivo e o dever de proteger os direitos dos seus servidores, de esclarecer as dúvidas e de tentar estar aí trabalhando da melhor forma com os poderes, Isso não depende apenas do sindicato, nós precisamos ali de portas abertas para estar trabalhando, mas o principal é sempre o servidor ser o beneficiado do nosso trabalho. Jamais o sindicato faria algum trabalho ao contrário disso. Eu tenho um compromisso ali, desde quando eu me candidatei, fui eleita. Então, hoje eu trabalho, eu posso dizer que vai além do trabalho, a minha vida ela é toda dedicada ali, realmente em estar buscando proteger, defender o direito dos servidores e permanecerei dessa maneira enquanto ali estiver. Nesse momento, é necessário que os servidores não acreditem no que se ouve, leiam, Talvez aqui o nosso debate pode ter levantado muitas dúvidas. Tá lá no portal da prefeitura, entra lá e lê. Peraí, mas será que é isso mesmo? Não acredite só apenas no que nós falamos. Vai lá e lê. Ficou dúvida? O sindicato está ali de portas abertas, tanto para os servidores quanto para qualquer cidadão ranchariense que queira estar indo lá tirar essas dúvidas, porque isso daqui vai impactar diretamente nos servidores, mas também em toda a população. É o nosso dinheiro que está sendo usado para essa reforma. Então, essa reforma ela tem que vir para beneficiar os servidores e a população. Então, obrigado mais uma vez. Agradeço também aos vereadores, que sempre que é convidado, estão ali querendo ouvir os servidores. Acredito pelo fato de verem que realmente o sindicato ele não faz politicagem, Nós temos ali objetivos, Então, muito obrigada, boa tarde, bom almoço, Que já devem estar em horário de almoço isso aí, Tá dando aquela fominha já, Mas é que o assunto é bom. E se vir a ser entregue, acredito que será, não tem o porquê a administração não nos entregar o restante desse material. Eu ainda acredito que estão trabalhando com a melhor da intenção. Parabenizo a atual administração pela coragem de tocar nesse tema, nesse debate que é tão ansiado aí pelos servidores, mas é necessário transparência, só isso que nós estamos pedindo. Então, assim que tiver mais aí, então talvez nós estaremos aí em outra conversa, debatendo, porque é importante a população conhecer os trabalhos que estão sendo feitos. A política, ela é boa, ela é feita para todos. A política pública, ela é necessária. Por mais que você diga aí que não gosto de política. Não, você não gosta de politicagem. Mas a política, ela vive a nossa vida. A gente faz parte disso, Viver em sociedade é viver de uma forma as políticas públicas, é necessário. Então, se interem, façam parte, tá? E quem sabe a gente volta ainda, porque ainda tem a outra etapa, que é a hora que entrar o projeto de lei, E eu espero poder voltar aqui, quando entrar o projeto de lei, para dizer, olha, vários pontos foram aí corrigidos, a administração realmente fez um trabalho aí legal, aceitou sugestões, corrigiu um erro do passado de não ter ouvido o servidor lá atrás, mas está em tempo, está querendo ouvir agora, e que possamos aí ainda, ter o prazer de poder estar passando, o privilégio de estar passando por esse momento aí que pode trazer uma mudança muito significativa para o servidor, que seja para o bem, e para a população ranchariense aí também. Muito bem. Obrigada. Vereador Xandão, vereador Vitinho, a Josi, muito obrigado por vocês terem aceitado aí o nosso convite da TV Oeste Tá On. Agora cabe a você, servidor público municipal, a você, cidadão de rancharia, você fazer
análise de tudo que foi conversado aqui. Como foi falado aqui, na dúvida, procure aí o sindicato municipal, procure os vereadores, para que eles possam esclarecer da forma correta, porque a reforma administrativa, ela não atinge somente os servidores municipais, mas toda a população de Rancharia. Nosso boa tarde, nosso muito obrigado, gratidão a cada um de vocês, e continue firme aí seguindo a TV Oeste Tá On, tá bom? Grande abraço, valeu, gente! Desde seu início, a Sociedade Rancharia Clube protagonizou momentos e eventos marcantes na história de Rancharia e região. O clube tem por sua essência proporcionar lazer e bem-estar. São mais de 36 mil metros, contendo quadras de tênis, futevôlei, futsal, campos de futebol, piscinas, academia, parque para as crianças, sala de dança, ginástica localizada, lanchonete, além de um amplo espaço de convivência. Seguimos trabalhando e evoluindo para todos os associados desfrutar bons momentos de lazer. E vamos seguir oferecendo o melhor para que muitas histórias continuem sendo contadas. Sociedade Rancharia Clube, o lugar ideal para você relaxar e se divertir. Associe-se!